Imagina só o seguinte cenário. A noite é 12 de novembro de 1997. O ar lá no Estádio Centenário tá denso, sabe? Quase palpável, tomado por uma neblina absurda de fumaça amarela e preta, mais de 60 mil almas ali com a respiração presa na garganta, enquanto o relógio avança sem um pingo de piedade. E bom, não se trata de apenas mais uma partida de futebol comum. A gente está diante do ápice dramático do segundo quinquênio de ouro do Peñarol. Vamos destrinchar juntos um dos momentos mais épicos e, francamente, mais agonizantes da história do esporte sul-americano e entender como esse time simplesmente se recusou a aceitar o fim da sua própria era. Ok, vamos mergulhar nisso. Existe uma frase famosíssima que ecoa o tempo todo pelos corredores e arquibancadas do futebol uruguaio, que é o ganar a lo Peñarol. Mas o que isso significa de verdade? Não se trata de uma daquelas formações táticas geniais de prancheta, nem de um talento técnico puro e polido. Alcançar a vitória a lo Peñarol é conquistar o triunfo na base da pura garra. É suportar um nível de sofrimento físico e mental indescritível. E aí sim, desferir aquele golpe fatal no último segundo possível. Exatamente naquele momento em que o mundo inteiro já estava decretando a sua derrota. Mais do que qualquer estratégia, é uma demonstração surreal de força de vontade. E para entender o peso de 1997, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A ascensão desse time, sob o comando do técnico Gregório Pérez, foi um negócio inegável. A jornada começou quebrando um jejum super incômodo lá em 1993, que foi quando a equipe reencontrou aquela identidade clássica de força física e dentes cerrados. Aí veio 1994, a consolidação absoluta botando medo de verdade nos rivais, o tricampeonato se cristaliza em 95, e é aí que a mística das vitórias dramáticas no finalzinho vira tipo rotina. Logo depois, em 96, eles cravam o tetracampeonato. O império estava montado, sabe? Tudo apontava para um quinto título consecutivo. Mas isso, claro, gerou uma pressão imensurável para a temporada seguinte. Parte 1. O abismo de 1997, marcado por muita crise e choque de egos. Porque toda a glória ininterrupta acaba cobrando seu preço. Não tem jeito. Com uma exaustão física implacável e atritos internos pesados, o sonho do pentacampeonato quase foi pro buraco logo no começo do ano. E isso ilustra brilhantemente o quão encurralado o Peñarol realmente estava. Gente, o regulamento do Campeonato Uruguaio de 97 era um verdadeiro labirinto. Era dividido entre apertura, clausura e ainda tinha o peso da tabela anual. A dimensão do desastre inicial foi gigantesca. A equipe fracassou no apertura, amargando a terceira posição e, o que é pior, assistindo o Nacional, seu maior rival, levantar a taça. No clausura, a recuperação não foi suficiente e eles terminaram em segundo, atrás do Defensor Sporting. O sonho do Penta estava literalmente na UTI. Nacional e Defensor empurraram os gigantes de amarelo e preto para a beirinha do precipício. Mas é exatamente aí, sob aquela pressão absurda, que o aço mais resistente é temperado. Para esse time, a rendição simplesmente não era uma opção. Em vez de rachar de vez, eles transformaram aquelas brigas internas em uma irmandade inquebrável. Os caras passaram mais de um mês, batendo quase 2 meses inteiros, completamente isolados na concentração. Eles passaram a viver juntos como uma família genuína, onde um conhecia a dor do outro, as preocupações de casa, a realidade diária de cada companheiro ali do lado. Foi essa conexão humana profunda, construída nesse isolamento, que resgatou o time lá do fundo do poço. Parte 2. A trilogia dos milagres. Porque a partir daquela comunhão que a gente acabou de ver, a campanha chuta a lógica do esporte tradicional para escanteio e entra na zona do puro milagre. Foram 3 jogos seguidos que parecem ter saído da cabeça de um roteirista de cinema. Nesse ponto, os rivais já não estavam mais lidando com um time comum, mas sim com uma força que se recusava a morrer. A dimensão dessas partidas é surreal. Primeiro ato, um clássico totalmente sem sentido contra o Nacional pelo clausura. Quando a eliminação já estava praticamente selada, o Peñarol arranca uma virada histórica de 4-3. A atmosfera mudou na hora, do desespero para um medo puro nos olhos dos adversários. Segundo ato contra o Cerro, uma partida hipertensa, o relógio já passando dos 40 do segundo tempo, a derrota batendo na porta, até que o Juan Carlos de Lima, como um verdadeiro operário, surge nos acréscimos para empurrar a bola e arrancar na pura raça mais um 4-3 impossível. E então vem o terceiro ato, a semifinal da morte. Quem perdesse aqui, perdia tudo. E adivinha? O Nacional sai na frente no placar de novo. Mas o destino já estava traçado. Dá até para imaginar os radinhos de pilha espalhados pelo Uruguai inteiro chiando alto com aquela narração ensandecedora ecoando. Abre aspas. Zalaeta marca. Romero empata em 2-2. De Lima está sozinho. Gol do Peñarol. Outro milagre. Fecha aspas. Foi uma vitória letal, frenética, por 3-2 que não apenas chutou o maior rival para fora do torneio, mas manteve a chance do 5º título vivíssima.
o pânico absoluto de um lado e a glória extrema do outro. Parte 3. O clímax definitivo. O confronto final contra o Defensor Sporting. Depois de sobreviver a essa verdadeira montanha-russa de tensão, o palco estava pronto para o teste final. Era a hora de pegar toda aquela energia acumulada e canalizar em um alvo só. E os passos para esse triunfo final foram cirúrgicos. O Defensor Sporting descobriu do pior jeito possível que do outro lado do campo não tinha um time, mas uma avalanche vestida de amarelo e preto. Passo 1. No primeiro jogo da final, Serafim Garcia manda um chute seco para garantir 1-0. Passo 2. 3 dias depois, no jogo de volta, o mestre Pablo Javier Bengochea abre o placar. Passo 3. O jovem Antônio Pacheco, ali pelos 32 do segundo tempo, dá um drible frio no goleiro e faz o segundo. E por fim, o passo 4 com o Marcelo de Souza selando um 3-0 incontestável. Então, o ponto crucial aconteceu exatamente no minuto 30 do primeiro tempo daquela decisão final. Foi o exato instante que aquela tensão absurda no ar precisou ser quebrada. A bola encontrou o grande cérebro daquela geração, o Bengoechea, na entrada da área. Carregando o peso de 5 anos de história nas costas, ele mandou um chute esplêndido com um sangue frio que assustava. Aquele gol destruiu qualquer barreira emocional do defensor, fez o centenário tremer inteiro e deixou o recado de que a taça já tinha dono. É essencial a gente colocar os dois lados dessa história na balança para entender o tamanho disso tudo. De um lado, você tem a temporada brutal de 97, cheia de exaustão, crises quase fatais e a necessidade de tirar milagres da cartola todo fim de semana para não morrer no campeonato. Do outro lado, fica essa imagem imaculada, gloriosa e imortal do segundo quinquênio de ouro. O que a gente tira disso é que o sofrimento não atrapalhou o legado, ele foi a matéria-prima exata que construiu a lenda. Eles domaram os próprios demônios internos, provando na pele o que é lutar a Lô Peñarol. O monumental e definitivo número 5. 5 campeonatos uruguaios consecutivos. Essa marca colossal é reverenciada até hoje como uma das maiores provas de resiliência psicológica da história do futebol sul-americano na década de 90. Não é só colocar 5 troféus na estante da sede, sabe? É um testamento mental para um continente inteiro. É a prova de que, mesmo olhando direto para o abismo, o verdadeiro campeão simplesmente acha um jeito de vencer. Bom, chegamos ao fim dessa explicação. E mergulhar em 1997 lembra pra gente que presenciar coisas assim é um privilégio enorme para quem ama esse esporte. Então fica a reflexão final para todo mundo que está acompanhando. Qual foi a virada mais absurda e inexplicável que já rolou na história do futebol mundial? Será que tem algum time por aí que supere essa sobrevivência maluca do Peñarol em 97? A caixa de comentários está aí embaixo exatamente para a gente continuar esse debate. Até a próxima análise histórica, pessoal!